Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, estamos aqui para mais um vídeo e hoje teve programa da Jovem Pan e o Mauro César falou algumas coisas sobre a eliminação do Flamengo, né? Então a gente trouxe aqui para vocês para a gente dar uma olhada aqui, fazer a reação então dos comentários aí do Mauro César. Dessa vez ele secou aí essa eliminação do Flamengo, foi ao ar hoje na Jovem Pan. Então vou deixar o link aqui de toda a entrevista aí. Teve mais algumas falas, então vou deixar o link na descrição para vocês darem uma olhada. Já não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like aí e compartilhar esse vídeo para ajudar a gente aí a crescer esse novo projeto que a gente está começando aqui, beleza? Então conto com o apoio de vocês aí, se inscrevendo, deixando o comentário e deixando o likezão e compartilhando, beleza? Então vamos ver o que o Mauro César falou aí pra gente. Eu acho que poderiam ter sido evitados, mas eu acho que tudo parte, primeiro, de um certo descontrole. O time deveria estar mais preparado para esse confronto. Eu acho que não estava. Na prática, demonstrou não estar preparado como parecia. Eu acho que o ponto que chama a atenção é que, assim, é um outro nível de futebol. A pressão que é feita sobre o jogador, o Arrascaeta achou que estava jogando contra o Maricá. O Pamecano, no momento, até eu coloquei na minha rede social, no momento que o Pulga faz o gesto que vai dar o passe para o Arrascaeta, o Pamecano já está partindo em direção do uruguaio. O zagueiro do time alemão sabe o que vai acontecer, já antevê o lance para quem vai a bola e já dá o combate para roubar a bola. É outro conceito. A mentalidade está impregnada na cabeça dos caras. Qual a missão em campo que tem que fazer. E isso é muito claro. Isso é muito evidente. O Luiz Araújo cometeu esse erro grave e, ao mesmo tempo, se você olhar ao redor dele, tinha poucas opções de passe. O jogo inteiro, assim, quando o Bahia subia a pressão. O Flamengo se deparou ontem com outra realidade. Se fosse outro time brasileiro, ia sofrer da mesma forma ou mais. Acho que tentou jogar, se jogasse fechado, retrancado, ia perder do mesmo jeito. Aliás, isso é uma crendice também muito curiosa, né? Não, se joga fechado, você tem chance de ganhar, porque o Botafogo jogou com o PSG desfalcado na fase de grupos. Se tivesse jogado com o PSG que ontem trucidou o Inter Miami, que foi um adversário que o Palmeiras custou para empatar, vocês acham que o Botafogo teria o mesmo êxito? Ontem, contra o PSG de ontem, não daquele outro jogo. Completo, jogo eliminatório, sabendo que não pode perder. Eu acho que não. Eu acho que não teria o mesmo sucesso. Como não conseguiu segurar o Atlético de Madrid. Se classificou porque podia tomar 2 gols, tomou 1. Então, eu acho que o jogo de ontem mostrou isso aí. Não tem muito o que, digamos assim, o torcedor lamentar, não. Essa é a realidade. E dessa realidade tem que se tirar lições. A diferença é muito grande. Jogadores que no Brasil se destacam, como o caso do Arrascaeta, não conseguem jogar nesse nível. Eu acho que aí o grande erro do Filipe Luís foi ter escalado o Uruguai. Deveria ter começado com o Bruno Henrique. Lembrando que contra o Chelsea, o Flamengo vira o jogo e melhora quando entra o Bruno Henrique, ele sai. Ele insistiu no Uruguai, acho que ele cometeu um erro. Eu até na escalação que eu estava prevendo, eu acertei todos os jogadores, menos essa posição. A Arrascaeta começando e não o Bruno Henrique. Eu achava que começava o Bruno Henrique. E ele insistiu no Arrascaeta, que não era o homem indicado para esse jogo. O Pedro está voltando de uma lesão, isso aí não pode ser ignorado, mas acho que o que o Harry Kane faz em campo deveria inspirá-lo a tentar, igual não vai ser, mas tentar melhorar o jogo dele inspirado num cara da posição dele que faz várias coisas em campo. Lembrando que no final do jogo o Harry Kane deu uma pancada no Ayrton Lucas aos 39, aos 42 o Musiala fez uma falta dura e aos 47 o Laime também. Os 3 tomaram cartão amarelo. Tentativas do Flamengo de progredir para o campo do Bayern no final para tentar achar um gol e voltar para o jogo, em tese, eram bloqueadas por jogadores de defesa, de ataque, de meio campo, com falta, se preciso, no nível de competição assim. Não vamos correr risco aqui. Esse jogo está resolvido. Isso aconteceu. Isso aconteceu. O Bayern jogou a vera ontem. O Bayern estreou na brincadeira aqui ontem. Jogos com o Boca, ali meia bomba, aquele time lá da Auckland, nem dá para contar. O Benfica foi o time reserva. Ontem foi o time principal, jogou sério e depois ele ministrou. Ministrou e deu uma aula. O Felipe Luís, que tanto que é um time que pressione, ontem eu acho que ele tirou ali muitas lições. Muitas lições. E é importante frisar também, o Felipe cometeu erros, mas assim, ele é um técnico ainda muito jovem, gente. Está começando, falta muito para ele. Aí ele é mais velho mesmo em relação ao Company. O Company está no quinto, vai fazer 5 anos de carreira profissional de técnico. Agora em agosto. Está no terceiro clube. 3 países diferentes. Enquanto o Felipe Luís vai completar 1 ano como técnico profissional em outubro. Essa também é uma diferença. O Company já tem uma experiência, uma bagagem que ele não tem. O Company treinou time grande na Bélgica, time pequeno na Inglaterra e time grande na Alemanha. Viveu diferentes situações. O Felipe trabalhou meses na base e depois no profissional.
Então, acho que ontem ele se deparou com algumas situações. Certamente ele deve ter refletido muito sobre as escolhas que ele fez, deve estar arrependido de algumas, porque não deu certo, o que é natural. Mas o Flamengo tem um técnico promissor, mas é que ainda está amadurecendo. Está amadurecendo. Eu acho que ontem também ele não foi tão feliz. Repito, acho compreensível, não estou aqui a crucificar ninguém. E alguns jogadores mostram que funciona para o futebol praticado no Brasil. Mas nesse nível de futebol não dá. Não tem condição. O Arrascaeta não jogou bem contra o Chelsea e contra o Bayern. Por que será? Né? Não é uma coincidência. Agora, Mauro, uma observação que eu tive lá no estádio, e eu falei aqui, não sei se você teve a mesma observação, o Bayern, parece que ele entrou no jogo com a mentalidade, vamos decidir no começo. Porque foi muito bizarra a pressão que o Bayern fez no Flamengo no começo do jogo. Era assim, era impressionante. Tinha jogador do Bayern em tudo que é lugar, não deixando o Flamengo sair jogando. E eu percebi um nervosismo do time do Flamengo nesse começo de jogo. Porque para mim o Flamengo perdeu o jogo principalmente ali. Quando leva 2 gols, um deles muito bobo, na minha opinião, foi o segundo. O outro, é bobo, tá bom, mas é jogada de escanteio. Jogada de bola parada costuma sair gol. Ok. Mas você sentiu, Mauro, o Flamengo muito nervoso pela pressão exagerada que o Bayern fez nesse começo? Sim, sim. O que não deveria estar, né? O time deveria estar preparado para enfrentar essa pressão. E claramente não estava. Acho que isso foi bem, bem grave nesse contexto. Porque foi um Bayern, o Flávio Prado, que começou o jogo ainda mais no estádio. Era assustador, pô. Para quem tava na arquibancada. O time do Flamengo estava... O escanteio, que o time chuta, bate no pulgar. E com 3 minutos de jogo, um goleiro experiente, rodado, e tinha tudo amplo para ele poder quebrar onde ele queria. Ele erra o chute e acerta o companheiro. Não sei se vocês perceberam isso. Isso aconteceu, O Flamengo estava muito nervoso, né? O time do Flamengo estava muito descontrolado, muito despreparado. Todos os jogadores ali quase. Os zagueiros eu achei que não. Não acho que eles comprometeram, não. Acho que os zagueiros foram até bem. Mas o entorno, né? O Wesley muito inseguro e sendo muito explorado ali pelo seu lado. O Rossi não estava num dia bom. O Pulgar fez um gol contra. Enfim. E sobre o chutão, vamos lembrar o seguinte: o gol do Goretzka deu uma tentativa de chutão. Gente, o chutão é a devolução da bola para o adversário te atacar de novo. Quando você dá um chutão, a bola não cai lá no mar e acaba o jogo. Nem leva meia hora para voltar. Uma outra bola entra em campo imediatamente, por mais distante que vá no seu chutão, e o adversário vai ter essa posse e vai atacar você outra vez. O chutão não resolve. O chutão resolve nos instantes finais, quando o adversário está no desespero, você isola a bola, já não consegue nem pensar, faz tudo de forma atabalhoada, mas não resolve. E outra coisa, você está falando que ele estava limpo para poder dar essa bola no Pulgar e não dar o chutão. Favorado. Ele dá o chutão. Ele dá o chutão com o Pulgar livre. Pois é, ele estava apavorado. Quer dizer, esse é o problema. O chutão não é a solução, gente. E assim, a gente vai defender o chutão. O futebol brasileiro já é marcado por uma série de técnicos fracos. Futebol medíocre, mal jogado, atrasado tático e tecnicamente. A gente vai defender esse jogo de merda. Desculpa, mas porra, chutão de todo mundo jogar por uma bola trancado. Ou vai tentar enfrentar? Tentou enfrentar, perdeu, beleza. Se ficasse defendendo, ia perder do mesmo jeito, jogando de forma covarde. É o que nós diríamos aqui. Não tem como competir com um time de primeiro escalão da Europa se esse time tiver um bom jogo. A chance do Flamengo, eu até lembrei esses jogos na semana passada, contra o Bochum, eles perderam, o time rebaixado. Teve jogador expulso, tudo errado. Contra o Mainz, contra o Feyenoord, empate com o Celtic, times mais fracos que o Flamengo, que empataram ou venceram o Bayern na temporada. Foram jornadas ruins do Bayern. Se o Bayern tivesse mal ontem, o Flamengo teria uma chance. Se o Bayern jogando bem, acabou. O Flamengo perdeu para o Central Córdoba no Maracanã. Jogou bem ou jogou mal? Jogou pessimamente. Se o Flamengo jogasse bem no Maracanã contra o Central Córdoba, perderia para o Central Córdoba? Não, não perderia. Perdeu porque jogou mal e o adversário aproveitou. Assim que funciona. Quando um time mais forte é derrotado por um outro que é inferior a ele, é porque ele não jogou bem. Se ele jogar bem, ele vai ganhar. Não tem jeito. Isso aí é muito lógico. Jogou mal, errou muito, perdeu gols e tudo, perde. Acontece. E ontem era isso. O favorito mais forte, obviamente, era o Bayern. E o Bayern jogou bem e jogou a vera.
É só ver a comemoração do Kimmich quando o Neuer fez aquela defesaça no chute do Luiz Araújo. Os caras entraram ontem para ganhar o jogo. Entraram para ganhar o jogo. Agora acabou. Não tem mais. A gente não pode mais perder como perdeu para o Benfica. Agora temos que ganhar os jogos. Nós estamos aqui representando o Bayern de Munique. Isso aqui não é uma brincadeira, irmão. Pode não ser a Champions League, que é o nosso sonho dourado, né? Mas é um torneio que tem adversários tradicionais que nós vamos encontrar adiante. Então a gente não pode perder para esse time brasileiro aqui, nem para time de lugar nenhum. Temos que chegar lá. Essa foi a mentalidade. E ontem na coletiva, e na véspera também, ficou muito claro isso. O Kompany falando, ontem o Kane também. Os caras entraram compenetrados e aí não tem jeito. A chance sua vai ser muito pequena. Muito pequena. Aí não tem jeito. O Flamengo tinha que ter jogado, mas tinha que ter jogado com mais preparo psicológico, inclusive, para tentar jogar, sair da pressão de uma forma equilibrada. Agora, tem uma situação que o Flamengo perdeu várias vezes e que isso é inevitável. Duelos físicos. Inúmeras vezes os duelos físicos eram vencidos por jogadores mais preparados, que têm tempo de bola, velocidade e que ganham na imposição física. Em vários duelos eles ganhavam dos jogadores do Flamengo com uma clara facilidade. Não foi só o lance do Arrascaeta. Isso porque é um time que joga num outro nível de competição e que está habituado. Eu até perguntei ao Felipe Luiz na coletiva sobre isso. Os times sul-americanos não têm intercâmbio com essas equipes de primeiro escalão. Se você pegar o Benfica, o Porto e o Sporting, que são de Portugal, que o pessoal adora comparar aqui no Brasil, comparar com o nível dos melhores do Brasil com os melhores de Portugal, essas equipes jogam competições internacionais. Eles enfrentam essas equipes internacionais de primeiro escalão. Então, eles são testados. O Jorge Jesus, quando montou o Flamengo de 2019, enfrentou o Liverpool e perdeu só na prorrogação, e teve mais posse de bola. Jogou, perdeu só na prorrogação. Mereceu perder, o Liverpool foi melhor. Mas enfrentou. O jogo do Flamengo de 2019 ficou maior depois do jogo de ontem. O Liverpool era o melhor time do mundo. O Mané, Salah e Firmino e companhia. E o Flamengo não perdeu no tempo normal, só na prorrogação foi derrotado. O Liverpool foi melhor, mas ofereceu resistência, competiu e jogou. Teve a bola. O Jorge Jesus talvez não cometesse alguns erros que o Felipe cometeu ontem. Por quê? O Jorge Jesus estava habituado a enfrentar essas equipes quando comandava times portugueses. O Felipe não, ele é um técnico ainda aprendendo. Como jogador, tem essa vivência. Como técnico, não. Ontem, eu tenho certeza que ele tirou várias lições e vai tentar aproveitá-las. O Flamengo pode tirar coisas boas dessa experiência. E foi muito rica. A experiência de enfrentar essas equipes poderosas da Europa. Eu achei que venceu o Chelsea. E eu vou dizer mais. Se fosse um jogo mata-mata Chelsea e Flamengo, o desfecho talvez fosse bem diferente. Que seria outro nível de motivação do time inglês. Poderia ser bem diferente do que foi. Poderia até o Flamengo ganhar, mas acho que seria mais difícil. Acho. A gente vê treinador brasileiro, muitas vezes... Rapaziada, fortes críticas, né, cara, mas várias verdades também, né, cara, que, convenhamos, foi tudo isso que o Mauro César fala, né. Flamengo não foi capaz, não foi time pra bater com o Bayern, que jogou tranquilamente e soube vencer. Mas é isso, né. Vamos ver os demais times aí brasileiros que continuam agora no Mundial, beleza? Então já deixa com o seu comentário aí falando o que você achou dos comentários do Mauro César, do jogo, do vídeo, qualquer coisa, tá? Deixa o comentário aí, se inscreve no canal e deixa aquele like, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, valeu!